Olá, sejam muito bem-vindos à nossa palestra online. Nós vamos falar hoje sobre dados abertos para o desenvolvimento local e igualitário das cidades. Esse projeto, a proposta da nossa palestra hoje faz parte de um projeto chamado Trilha Digital, do Instituto de Cidades Inteligentes, em parceria com a ADFP, Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. A Trilha Digital é um projeto social de capacitação profissional do ICI que incentiva a inclusão digital, social e também a geração de renda. Vou falar um pouquinho sobre mim e daí logo em seguida já iniciamos nosso bate-papo. Meu nome é Ana Carolina Benelli, eu sou pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio, e em especial eu acabo atuando na área de GovTech, que é de tecnologias para o governo. Eu também sou diretora da Linkedata, uma consultoria em inovação e também acabo atuando na área de inteligência de mercado e também na área de capacitação e educação. Eu sou membro do Comitê de Estudos Especiais da ISO para Cidades Inteligentes e também co-líder no Comitê Técnico de Dados Abertos, que fica debaixo do Conselho Municipal de Inovação de Curitiba. Antes da gente começar a falar sobre o tema de dados abertos especificamente, a gente vai falar sobre esse local, sobre esse território que faz um bom uso desses dados, dessas informações de serviço público prestados ao cidadão e como esse cidadão pode se tornar mais participativo a partir do momento que ele avalia esse dado, essa informação fornecida pela gestão pública. Vamos lá? Falando um pouquinho sobre cidades inteligentes, a minha pergunta para vocês é: o que faz uma cidade ser inteligente? É o fato dela ser digital? É o fato dela ser resiliente, tecnológica? Ou quem sabe é porque ela é sustentável, conectada? Ou, melhor ainda, inclusiva? Na verdade, todas as cidades adjetivadas, elas residem e têm no seu âmago a proposta de que uma cidade inteligente, ela possui 6 eixos, sendo o primeiro a governança. Veja que sem uma governança não é possível que a gente possa ter uma cidade inteligente, uma vez que ela vai ter que ter pares que possam gerir todos os recursos desta cidade. A gente também está falando de mobilidade, também a gente está falando de moradia, de meio ambiente, a gente está falando de cidadãos inteligentes e também de uma economia, né? Isso tudo levando para que uma economia inteligente possa desenvolver economicamente essa cidade, possa torná-la competitiva, dando uma nova oportunidade de emprego. Assim como a mobilidade, ela também vai focar no deslocamento rápido e eficiente dessa cidade. Já a governança, nós temos aqui alguns aspectos interessantes que é referente à gestão dos recursos sociais e econômicos, assim como também serviços públicos, a gente não pode esquecer disso, né? Por fim, eu trago para vocês aqui ambiente, moradias e pessoas inteligentes, que é quando a gente está falando de um descarte adequado dos rejeitos, a gente também está falando de moradia, segurança e o melhor uso desses espaços públicos e também de pessoas inteligentes. Essa proposta e esse modelo de cidade inteligente, ele foi proposto por Giffinger quando ele fez um estudo para avaliar cidades de tamanho médio na Europa e o que as tornava, né, quais eram as características que a tornavam possivelmente essa cidade inteligente. Outros autores também trazem que uma cidade inteligente, ela pode ser formada por 3 fatores. Não em Pardo trazem que esses fatores são tanto tecnológicos, como também podem ser humanos, como também institucionais. Os fatores tecnológicos, eles envolvem toda essa estrutura física de informação e comunicação para interligar sistemas e serviços na cidade. Já os fatores institucionais é a forma que essa cidade está sendo gerida e o objetivo para se alcançar esse crescimento de forma inteligente. Fatores humanos é quando existe, além do desenvolvimento da cidade, um desenvolvimento individual,
de cada cidadão dessa cidade, para que ele possa contribuir, né, nessa melhoria da cidade de forma indireta ou indireta. Então veja, quando a gente está falando de fatores humanos desta forma, a gente está falando de uma maior participação social destes atores. E também trago aqui um outro modelo que apoia o desenvolvimento das cidades, que é o modelo da tríplice hélice de Etzkovich e Leidersdorf. Eles trouxeram em seus estudos que tanto a universidade, quanto o governo, quanto as empresas e indústrias acabam fazendo uma tríade que, quando colocada em movimento, se torna uma hélice da inovação. Essa é considerada uma relação que acaba favorecendo a inovação e também o empreendedorismo. E também é considerada por muitos a chave para o crescimento econômico e o desenvolvimento social, baseado no conhecimento. Falando aqui um pouquinho, e trago para vocês algo que eu acabei me aprofundando nos meus estudos do mestrado, que é a união desses três modelos. E o que eu acabei avaliando é como há a possibilidade de cocriação e inovação nesses serviços na cidade por meio da cooperação entre esses diversos atores da hélice. E daí vocês podem perguntar, professora, por favor, me explique como que isso pode afetar o meu dia a dia. Bem, a gente sabe que com a chegada da pandemia, houve uma rápida transformação digital. E veja que os fatores tecnológicos são uma das premissas de uma cidade inteligente. A gente também vê que os fatores humanos também é a premissa de uma cidade inteligente. Então, quer dizer, uma maior capacitação com relação à tecnologia vai ser imprescindível para isso. E aí que entra o tema que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje, que é de dados. Então, quando a gente está falando de uma cidade inteligente, é uma cidade que faz o bom uso dos dados para melhorar os seus serviços aos cidadãos. Então, quando a gente fala dessa governança de uma cidade inteligente, e se a gente pudesse fazer um foco ali nos fatores institucionais e humanos, a gente vai ver que essa cidade, ela também traz legitimidade, responsabilidade, eficiência, participação, a transparência, equidade, accountability e probidade. E veja que esses são os princípios de uma boa governança na cidade. A gente vai focar na questão de participação e transparência, e daí eu trago para vocês a escala de participação social que nos auxilia a avaliar quanto que uma população está mais engajada com a sua cidade e como o governo promove iniciativas que podem trazê-los junto. Vamos lá. Existem algumas etapas nessa escala, sendo que a primeira é informar. É quando o governo acaba oferecendo informações à sociedade sobre um determinado assunto. Então, vamos citar exemplo de que houve um investimento no meio ambiente da cidade. Ele está simplesmente informando. Quando ele começa a consultar, é quando a sociedade traz algum insumo, né, a essa proposta. Então, o governo consulta a população sobre determinado assunto. Quando ele envolve, é que, além de trazer esse insumo, a população também recebe um feedback de como esse insumo foi utilizado, né? Então, existe essa troca e por isso a gente fala que é um envolvimento dessa população. Há também uma etapa acima que é a de colaboração. É quando há um diálogo interativo e a sociedade ajuda a construir essa agenda. E também a última etapa é do empoderamento. É quando o governo delega o poder decisório a grupos da sociedade civil. E você quer saber um belo exemplo de participação social? É o 156, que é justamente desenvolvido pela Prefeitura de Curitiba com apoio do Instituto de Cidades Inteligentes. E daí a gente traz um personagem que é muito conhecido do 156, que é o Senhor Sebastião. Para se ter uma ideia, de janeiro de 2010 a agosto de 2018, o seu Sebastião fez 29.139 ligações. Veja, não é um número pequeno, né? E dessas solicitações que ele fez referente a uma iluminação ou referente a um carro que estava estacionado num local inadequado, 79,81 foram solucionadas.
Aqui eu trago um número para vocês, possivelmente hoje já está mais desatualizado, mas assim que foi lançado o aplicativo do 156, após apenas 5 meses ele já tinha 1 milhão de acessos. Então veja que a população está sedenta por poder participar mais da cidade e de todos os seus processos. Daí a gente verifica que a própria cidade, a cada vez que faz uma ligação, a cada uma vez que alguém consulta uma informação online e a cada vez que você dá um clique no portal da prefeitura, a cada vez que você entra no metrô, a cada vez que você passa por uma rua específica da cidade, você está gerando dados. A verdade é que por meio da cidade é possível quantificar os serviços públicos e dessa forma avaliar como eles são realizados. E por isso, o setor público é um dos agentes que mais geram dados, uma vez que toda a informação do serviço público deve ser avaliada e também monitorada. E daí, quando a gente está falando de informação, a gente vai retornar um pouquinho para avaliar qual que é essa célula que gera a inovação, que é o dado. Então, trago para vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que são dados abertos. Dados abertos, eles são todos aqueles dados que estão acessíveis a toda a população. Aquele dado que ele pode ser reusado e também distribuído gratuitamente a qualquer pessoa, e ele também pode receber melhorias ao longo dele. É também aquele dado que que ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, não somente um grupo de universidades, não somente um grupo de cidadãos. Essa faz parte da definição da Open Knowledge Foundation. E daí, a gente falou um pouquinho sobre o dado, e eu trago para vocês que o dado é essa célula da inovação, porque um dado cru adicionado de um contexto, ele se torna uma informação. E quando ele é adicionado de um conhecimento e experiência pessoal, ele pode se tornar conhecimento. E a partir do momento que você, além de conhecimento pessoal, você acrescenta mais a sua necessidade e importância, de como ele pode ser gerido, e você leva isso adiante como um instrumento para uma melhor decisão, ele se torna uma sabedoria. Então veja que a matéria-prima, que o dado é a matéria imprescindível para a criação da informação e também do conhecimento. E residem nos dados abertos governamentais a possibilidade de promover esse impacto positivo por meio do empreendedorismo digital. É ele também que fomenta o setor tecnológico e a integração dos serviços ao cidadão e também às organizações. É ele que também promove o conhecimento gerado a partir desses dados abertos para que ele possa apoiar no desenvolvimento sustentável das cidades. Vamos lembrar que eu falei sobre as informações de serviço público e que o serviço público é um dos maiores geradores de dados. E vamos lembrar agora também que toda a informação do serviço público tem a possibilidade e a vocação para se tornar um dado aberto. No entanto, vale avaliar que isso não acontece obrigatoriamente com todas essas informações, muito porque algumas delas são inclusive confidenciais, e caso elas sejam abertas, isso pode ferir o direito do cidadão de proteger seus dados. Então isso pode ferir a privacidade dos dados. Veja que o acesso à informação, ele é constituído pela lei, Isso lá em 2011. E daí, posteriormente em 2016, foi lançada a Política Nacional de Dados Abertos, e agora em 2018, a gente tem observado a criação da Lei Geral de Proteção de Dados, a sua aprovação, até o início da vigência. Alguns impactos dos dados abertos, vamos começar pela área social. Primeiramente, que os dados eles possibilitam auxiliar na superação de desafios sociais. Além de tudo, eles promovem a inclusão. Lembre-se que a trilha digital fala sobre inclusão digital. Pois os dados abertos também apoiam nisso. Então é uma inclusão, a gente fala tanto da inclusão social, da digital, da cultural, porque uma vez que grupos marginalizados têm acesso a esses dados, eles também podem
fazer parte dessa sociedade, e eles podem ter mais conhecimentos sobre aspectos culturais dessa cidade. Além de tudo, ele também pode apoiar na transformação digital sustentável e também em moradias urbanas. Lembra que a gente falou que uma cidade inteligente deve também ser apoiada em moradias e promover moradias decentes a todos os cidadãos dessa cidade. De outro lado, a gente também tem o aspecto político, né, que os dados abertos aumentam a transparência e também a accountability, a prestação de contas dessa cidade. Ela auxilia na melhoria dos processos internos do setor público, colaborando para que as políticas públicas e serviços voltados aos cidadãos possam ser mais eficientes, possam ser melhorados. Além de tudo, ele promove a colaboração para políticas públicas e os serviços voltados ao cidadão e apoia também a prestação de serviços por meio da tomada de decisão baseada em dados. Lembra que a gente falou da importância, então, do dado, que acrescido da informação, do contexto se torna informação, que acrescido da experiência pessoal se torna conhecimento. Então a gente vai focar muito nisso, porque com esse conhecimento você pode tomar melhores decisões na gestão pública. No aspecto ambiental, os dados abertos podem promover a qualidade do ar, a gestão de resíduos, ruídos, transportes e mudanças climáticas, uma vez que a cidade pode disponibilizar dados referentes a esses aspectos, e a população, a sociedade e empresas podem promover serviços relacionados a isso. Também o impacto econômico, ele se dá principalmente por conta do crescimento da economia, uma vez que os dados abertos, eles impulsionam a criação de negócios, a oferta de serviços por esse setor, além da geração de empregos, ganhos em produtividade e aumento do PIB. Falando um pouquinho sobre a importância dos dados abertos e como hoje eles estão alocados nas políticas públicas brasileiras e iniciativas para promover uma cidade inteligente. Veja que os dados abertos, eles constaram como objetivo estratégico e recomendações na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. O item 3 fala sobre estabelecer sistemas de governança de dados e de tecnologias, e o 3.5 especificamente fala sobre a política de dados abertos, sobre os registros administrativos, dados geoespaciais, padronização para a elaboração de cadastros territoriais. Além de tudo, os dados abertos facilitam para que possa haver uma maior mensuração dos impactos. Veja que existem diversas normas certificadoras, uma delas é a ISO, que é mundialmente conhecida por trazer diretrizes e parâmetros, e especificamente a ISO 37101 traz parâmetros sobre as cidades e comunidades sustentáveis, e em especial a 37122 traz parâmetros para indicadores das cidades inteligentes. Então, ali a 37122 ela já foi publicada, e já a 37123, apesar de estar constando ali que ela está em elaboração, ela também já está publicada. Veja então que os dados também auxiliam para que você possa fazer uma melhor mensuração de como estão os indicadores de uma cidade, e desta forma a gestão pública tem subsídios para então poder promover novas soluções e poder promover novas políticas públicas para melhorar os serviços nestas áreas. Esse conjunto da ISO 37120, 37122 e 37123, ela acaba avaliando a escala urbana, tanto de municipalidade, bairros e comunidades. Então é algo muito interessante, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais. Além de tudo, ela vai visando essa melhoria, contínua das cidades, e traz ali 19 temas. Lembra que eu falei que as cidades inteligentes têm alguns eixos, Então, ela acabou desdobrando esses eixos das cidades inteligentes em esporte, cultura, educação, finanças, economia, habitação, esgoto, água, saúde e por aí vai. Então, caso alguém tenha interesse no tema cidades inteligentes, recomendo dar uma olhadinha de como estão os indicadores da sua cidade. Além disso, vale lembrar que os dados abertos
possibilitam que haja essa maior inclusão e, do contrário, caso as pessoas não tenham acesso a esses dados, acaba havendo a possibilidade de haver uma brecha digital, que ela é ocorrida por conta de que alguns grupos socialmente vulneráveis, excluídos da prestação de serviços públicos, podem não ser incluídos em pé de igualdade aos cidadãos hiperconectados nos esforços de e-public service delivery. Então veja que, por vezes, algumas grandes empresas têm um maior potencial para fazer tratamento de dados, enquanto que um cidadão comum, por vezes, não tem essa possibilidade. Então, por isso que os dados abertos, essas informações de serviços públicos, quando elas são disponibilizadas à população, a população tem condição de fazer suas próprias análises, seus próprios tratamentos sobre um determinado assunto. Então, assim, se não houver essa publicação desses dados no modelo adequado para que o cidadão possa conferir e possa tratar e manusear esse dado, haverá uma ampliação da desigualdade no acesso aos serviços e políticas públicas. Então veja aí a importância dos dados abertos e também a importância dos dados como ferramenta para o empreendedorismo, né? Porque o cidadão, ele pode, sim, além de fazer esse controle social, ele também pode prover soluções para a melhoria dos serviços na cidade. Algumas das vantagens dos dados abertos, eu trouxe aqui uma imagem que o portal Open Data Europe ele acaba trazendo alguns indicadores relevantes que os dados abertos na Europa, eles economizaram mais de 2.500 horas que eram gastas anteriormente procurando estacionamentos. Foram elas também que acabou economizando 16% de energia, porque você tem uma melhor eficiência na prestação de serviços de iluminação pública. Além disso, ela diminuiu 5,5% as fatalidades nas rodovias, ela também auxilia a fazer essas melhores decisões. Então veja que com os dados abertos você pode economizar tempo e dinheiro respondendo a pedidos de acesso à informação, por exemplo, né? E a gente falou lá sobre a LAI, a Lei de Acesso à Informação, então isso auxilia muito. Ela evita ações duplicadas, né? E ela possibilita que os pares dentro de uma gestão pública, uma cidade, possam descobrir conjuntos de dados complementares. Além disso, ela traz sempre uma atenção muito positiva dos cidadãos, tanto nas mídias quanto também dos órgãos. Além de um aspecto muito importante, que ela pode gerar receita e criar novos empregos. Lembra que eu falei do empreendedorismo? Então, veja aí a relação. Além disso, os dados abertos possibilitam que o governo possa ter uma proposta de agir como governo, como plataforma. Bem, o que é isso? Esse termo foi cunhado por Tim O'Reilly e ele traz que o governo como plataforma, ele encoraja o setor privado a construir aplicações que o governo ainda não havia considerado ou não tem recursos para criar. A lógica é de uma forma até simples. O governo fornece infraestrutura e as empresas, o setor privado, acaba criando negócios em cima disso e provendo soluções a essa cidade. Então veja que interessante que isso é. E além do setor privado, essa proposta do governo como plataforma reúne também universidade, sociedade e governo. Então a gente avalia que essa proposta do governo como plataforma tem uma forma de atuação que congrega uma cooperação intersetorial desses diferentes setores. Trago para vocês uma pesquisa realizada para a Secretaria de Governo Digital sobre quais os dados o governo podem, além de fomentar o mercado, oferecer para ampliar a oferta de serviços para a população. Veja que bacana essa pesquisa que foi realizada. De todas as empresas pesquisadas, das 151 empresas, 75% das empresas que utilizavam esses dados, elas eram formadas por microempreendedores individuais. Elas eram de pequeno porte, 25%, e 37% delas eram microempresas.
enquanto que 24% dessas empresas não sabem quais dados do governo estão disponíveis. Então veja que justamente a micro e a pequena empresa foi a que tem puxado essa solicitação e uso de dados abertos governamentais. Isso quer dizer que startups, empresas de base tecnológica têm cada vez mais puxado essa corda, né, de contratação também de pessoas para fazer o uso de dados governamentais. E veja, alguns dos temas que o pessoal teve mais interesse foi meio ambiente, mas principalmente finanças, infraestrutura, ciência, saúde, né? E aqui quais dados que eles precisavam eram principalmente dados cadastrais, o CNPJ, dados sobre a infraestrutura, dados estatísticos, dados da administração pública e dados fiscais e de saúde, né? E daí a gente comentou do uso de dados por pequenas empresas. E daí a gente observa que uma pesquisa realizada também pelo European Data Portal trouxe que o número de empregos na Europa relacionados a dados abertos no setor privado foi impulsionado pelas startups. Veja que daí a gente está falando sobre o microempreendedor individual e a gente está falando também sobre as empresas de pequeno porte fazerem um maior uso intensivo desses dados governamentais. E esse é um mercado tão lucrativo e tão importante para a Europa que em 2025 eles estimam que pode alcançar até 304 bilhões de euros. Para você ter uma ideia, em 2019 havia mais de 1 milhão de pessoas trabalhando com dados abertos e a estimativa é que em 2005 isso pode chegar até 1,97 milhões. Né? E veja que 46% da renda dessas empresas são impactados pela abertura destes dados. Dessa forma, eu finalizo por aqui a minha apresentação e a minha troca de conhecimento com vocês. Fico à disposição caso vocês queiram conversar um pouco mais comigo. Deixo aqui o meu contato e desejo para vocês um abraço e um ótimo período de estudos, congratulando a todos vocês que estão aqui acompanhando os eventos, palestras e aulas da Trilha Digital. Um abraço!